Você já se perguntou como funcionam os plurais em inglês? Pessoal, os plurais são uma das primeiras coisas e também uma das coisas mais simples que a gente aprende quando está aprendendo um novo idioma. É uma coisa quase que natural. No inglês, plural é bem simples também, só que existem palavras, existem grupos de palavras que vão ter plurais um pouco diferentes do que a gente está acostumado para o português, e existem palavras que não vão ter plurais. E a palavra ela vai significar a mesma coisa, tanto singular quanto plural dessa palavra. E é exatamente esses casos que a gente vai ver na aula de hoje. Fala galera, meu nome é Renan e hoje a gente vai trazer aqui para vocês um aulão sobre plurais em inglês. Então se você curtiu esse tema, já vai deixando seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se você quer de fato aprender inglês nesse novo ano de 2025, colocar como seu objetivo do ano aprender inglês com os melhores professores do mercado, com aulas ao vivo, com aulas gravadas sobre os mais diversos temas, como pronúncia, gramática, aulas de imersão, grupos de imersão onde você vai falar 100% do tempo em inglês com outros alunos e muito mais, clica aqui no link para você conhecer o método RRSLG do Pedro Galvão e de fato aprender inglês nesse ano de 2025 para que você possa obter um trabalho na gringa, para que você possa viajar e se comunicar sem passar perrengue. Inclusive a gente traz módulos sobre isso no curso, módulos sobre como encontrar trabalho na gringa, como criar um currículo, LinkedIn e também como se virar numa viagem para fora, numa viagem para um país estrangeiro falando apenas inglês. Então o curso ele é absurdamente completo, vale a pena conferir. Clica aqui e conheça o método RRSLG. E, sem mais delongas, bora aqui para o tema do vídeo, bora falar sobre plurais em inglês. A gente vai falar sobre como funcionam os plurais em inglês, quais são esses casos que eu citei no começo do vídeo, que os plurais eles vão ser diferentes do que a gente está acostumado com plural em português, né, que é só adicionar a letra S, assim como em vários outros idiomas. Quais são os casos em que as palavras elas não vão ser pluralizadas e outros casos específicos que eu achei legal trazer para vocês nessa aula de hoje. Então, bora lá? A regra geral dos plurais do inglês, como no português ou em vários outros idiomas, é simplesmente a adição do S. Então, palavras em geral, principalmente substantivos, pessoal, tanto substantivos concretos quanto substantivos abstratos, via de regra, a gente só vai adicionar um S como a gente faz em português, como a gente faz em espanhol, entre vários outros idiomas. Então, aqui eu tenho book, vai ficar books, cat vai virar cats e house vai virar houses. Lembrando aqui, pessoal, uma diquinha de pronúncia para você, essa palavra aqui, o E, ele não é pronunciado, tá? Então aqui eu vou dizer house, house, não house, ok? Então house, houses, house, houses, ok? Ok, então essa é a regra geral, grande maioria das palavras, grande maioria dos substantivos, concretos ou abstratos, a gente só vai adicionar o S, isso aqui é intuitivo, isso aqui é bem simples, bora agora para as exceções, bora agora para os outros casos de plural em inglês. Segundo caso, galera, a gente tem aqui os substantivos que terminam com essas terminações aqui, S, X, Z, SH e CH. Quando eu tenho palavras que terminam com esses termos, como que eu vou formar o plural nesses casos? Pessoal, para esses casos a gente vai adicionar o final ES para formar o plural. Então eu tenho aqui a palavra terminada com X, box, eu vou adicionar ES, vai ficar boxes, ok? Então box, boxes. Eu tenho aqui também o termo watch, que significa aqui relógio de pulso, tá? Então watch terminou com CH, eu tenho watches, watches. Por exemplo, I have two watches, I have two watches. Aqui o termo brush, que a gente tem aqui final com SH, o plural vai ser brushes, ok? Então, boxes, watches, brushes. O mesmo acontece aqui com as letras S e Z, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui uma palavra que termina com S. Mass, por exemplo. Plural, masses, masses. Mesma coisa aqui, uma palavra terminada em Z, eu tenho aqui bus, plural, buses, buses. Então, bem simples. Sempre que eu tiver palavras com essas terminações S, X, Z, SH e CH, eu vou adicionar o ES e o meu plural está formado. Bem simples. Bem simples, ok? Então, simplesmente adiciono o ES. Ok, continuando aqui, galera, a gente tem aqui os termos terminados em Y, ou seja, Y. Palavras terminadas em Y. Tá, o que eu vou fazer aqui? Se eu tenho uma palavra terminada em Y e antes do Y veio uma consoante, eu vou cortar esse Y e vou adicionar a terminação IES, ok? Então, palavra com Y terminada em Y, o penúltimo termo ele vai ser uma consoante, eu vou tirar o Y e vou adicionar IES. Exemplos, baby, babies,
city, cities, country, countries, ok? Todos esses casos eu tenho palavras aqui terminadas em Y, mas que possuem uma consoante antes do Y, ok? Então, palavras terminadas aqui em Y e com uma consoante sendo a penúltima letra, eu simplesmente tiro Y e adiciono IS. Mas quando eu tenho termos aqui que terminam em Y, só que a penúltima letra ela é uma vogal, como que eu faço? Pessoal, nesses casos a gente mantém o Y e só adiciona o S, como no caso da regra geral. Então eu tenho aqui boy, plural, boys. Outro exemplo aqui eu tenho key, adiciono o S, ficando keys. Então, boys, keys. Não confundir aqui com a palavra kiss, tá, pessoal, que significa beijo. Eu tenho aqui uma diferença de pronúncia entre o I curto de kiss e o I mais longo de keys, ok? Isso é uma coisa sutil, mas é uma coisa que é importante vocês terem em mente, que vocês tentem diferenciar e captar essas pequenas diferenças entre vogais curtas, vogais longas, etc. Isso é tema para outra aula, mas é importante vocês terem essa diferença para não passarem perrengue, passarem vergonha aqui pedindo as chaves e vocês acabarem pedindo outra coisa. Então é importante vocês terem em mente essas diferenças. Ok, agora a gente vai falar de exceções, ou seja, de situações, né, de grupos de palavras em que elas não vão seguir essas regrinhas que eu trouxe para vocês do S, ES e IES. Elas vão seguir plurais um pouco alternativos, digamos assim. Então eu tenho aqui alguns termos terminados em F e FE, que a gente vai trocar o F por essa terminação aqui, que é a terminação VES, e a gente vai formar os plurais a partir disso. Então eu tenho aqui a palavra knife, novamente a mesma observação que eu trago para vocês em relação à palavra house. Eu não vou pronunciar esse E de maneira forte no final dessas palavras, então não vai ser knife ou knife. Eu não vou pronunciar nem a letra K no começo e nem a letra E no final. Eu vou pronunciar knife, knife. Plural aqui, eu elimino esse FE, adiciono o VES e vai ficar knives, knives. Mesma coisa aqui com a palavra leaf, que significa folha. Então, eu removo aqui esse F, adiciono VES e vai ficar leaves, ok? Então, I have a lot of leaves on my hands. Eu tenho muitas folhas aqui na minha mão. Então, leaves. Fica bem parecido com o termo leaves, por exemplo, de sair, ok? Então, he leaves his house, ok? Então, esses termos eles vão ser escritos da mesma forma, mas com significados diferentes, que a gente vai diferenciar, obviamente, a partir do contexto. Mais um exemplo, wolf, que significa lobo. Eu vou tirar o F, adicionar VES e vai ficar wolves, ok? Então, knife, knives, leaf, leaves, wolf, wolves. Ok? Bem simples. Exceções. A gente tem algumas exceções aqui de termos que terminam com F e a gente vai também adicionar o S nessas palavras, no final dessas palavras para formar o plural. Então eu tenho aqui roof, que significa telhado. Eu vou adicionar o S, tá? Eu não vou dizer roofs, eu vou dizer roofs, ok? Isso tem muito a ver com a etimologia da palavra, tá, pessoal? Por isso a gente tem regras e a gente tem exceções, tanto em inglês como em qualquer outra língua. Outro termo aqui seria chief. Eu vou adicionar aqui o S e vai ficar chiefs. Ok, a gente vai ver aqui alguns plurais irregulares, galera. Esses plurais irregulares, existem algumas palavras em inglês que também, aqui por uma questão etimológica, a gente não vai nem adicionar o S, nem adicionar o ES ou o IES, e nem adicionar o VIS no final. Eles vão ter plurais específicos que não necessariamente vão ter a ver com a letra S. Então a gente tem aqui alguns grupos de palavras, como por exemplo man, que o plural vai ser man, então aqui a diferença de pronúncia ela existe, tá? Ela é sutil, mas ela existe. Eu tenho there is one man e there are several men. Então percebe aqui que eu tenho um A um pouco mais acentuado, né, que fica meio que um intermediário entre o A e o E, que a gente representa por essa letra aqui em inglês, tá? Então man. E eu tenho man, utilizando a letra E, normalmente, então man e man. Mesmo caso para woman e women. Woman, women. Percebem aqui que tem uma diferença clara aqui de pronúncia, principalmente nessa última sílaba. Woman, women. There is one woman in a room. There are two women in a room. Ok? Outro exemplo aqui, né, falando aqui de seres humanos, a gente tem a palavra child, child, e aqui a diferença ela vai ser bem grande. Então, child vira children. Child, children. Ok? Não vai ser children, vai ser children. Outros dois exemplos aqui que levam também essa regra do E. Eu tenho aqui foot, que significa pé, e feet significa pés, ok? Foot, pé, feet, pés. Mesma coisa aqui para a palavra tooth, que significa dente. Então, tooth,
dente, e teeth, dentes, ok? Então, I'm gonna brush my teeth. Vou escovar os meus dentes. Então, tooth, teeth. Ok, então a gente vai falar sobre os plurais de substantivos compostos, pessoal. Sobre esse caso, galera, é um pouquinho complexo, até mesmo no português é complexo fazer substantivos compostos, transformar substantivos compostos em plurais, então vou trazer aqui uma regra geral. A regra geral é que o plural ele é normalmente formado pelo primeiro substantivo da composição. Então eu tenho aqui mother-in-law, o plural vai ser mothers-in-law. Então, mother-in-law, mothers-in-law. Mesma coisa aqui para esse segundo termo, passerby, que seria aqui algo como passante ou passageiro. Então, o plural aqui vai ser passers-by. Então, regra geral, primeiro termo, primeiro substantivo, pluralizado. Existem exceções, existem casos, mas são muitos casos. A gente pode trazer depois uma aula específica sobre isso, ok? Ok, trazendo aqui para vocês, galera, aqui uma exceção, uma situação aqui um pouco excepcional. A gente tem aqui o termo courts-martial. Esse termo ele pode tanto ser mantido como courts-martial, como também ambos os substantivos podem ser pluralizados, como no caso de courts-martials. Existem outros casos que a gente pode trazer depois numa aula específica sobre isso, ok? Agora trazendo para vocês algumas palavras com plural igual ao singular, que foi aquele caso que eu trouxe para vocês no começo do vídeo. Palavras que vão ter aqui situações, palavras aqui que vão ser a mesma palavra tanto em singular quanto em plural. Alguns exemplos, eu tenho aqui sheep, que seria ovelha e também ovelhas, deer, que seria aqui cervo e também cervos, tá? E fish, que seria tanto peixe quanto peixes, ok? Então essas palavras ou elas são incontáveis ou elas pertencem a categorias específicas. Nesse caso aqui são categorias específicas de animais que a gente não faz a contagem, que a gente tende a não fazer a contagem. Porém, existem outros termos que são incontáveis que a gente também normalmente não vai pluralizar, como por exemplo sentimentos, por exemplo hate. É algo incomum dizer two hates, three hates. A gente diz hate, que significa ódio, no geral. Então, hate, no geral, mesmo que seja algo pequeno, algo grande, a gente não vai literalmente contar aqui esse termo. Então, para alguns casos, substantivos incontáveis, a gente também não vai fazer a pluralização. Finalizando, a gente vai trazer aqui situações onde a gente não vai usar o plural em inglês. Substantivos incontáveis, né? Eu já trouxe um pouco para vocês sobre isso. Então, alguns substantivos em inglês, eles não vão ter plural, simplesmente porque são incontáveis, os famosos uncountable nouns. A gente não vai metrificar essas coisas. Então, tem aqui água, que eu digo water, então eu não vou dizer waters, vou dizer water. Mesma coisa, advice, que seria aqui conselho ou aviso, e furniture, que seria móveis. Então, esses e outros termos a gente não vai pluralizar por serem incontáveis. E também, obviamente, substantivos próprios. Então, aqui não é como em inglês, em português a gente até usa isso de forma metafórica, mas em inglês não é comum a gente pluralizar substantivos próprios como nomes de cidades ou nomes de países. Com exceção, é claro, daqueles que já são naturalmente pluralizados, como United States, ok? Então, no geral, Paris, eu não vou dizer Parises, e Brasil, eu não vou dizer Brazils, ok? Tá, pessoal, então a nossa atividade da aula de hoje vai ser vocês completarem as frases aqui com formas pluralizadas corretas desses substantivos que eu trouxe para vocês, com base no que a gente viu na aula de hoje. Então, quero que vocês deixem aqui nos comentários como que esses termos aqui vão ser pluralizados, tá? E é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.